Você pode não imaginar, mas grande parte da minha vida eu vivi na prisão da baixa autoestima. Eu vivia constantemente insatisfeita com quem eu era, como eu estava, desanimada, desmotivada e frustrada. Além disso, eu estava sempre insegura e eu não me posicionava. Eu vivia sempre com medo de não ser boa o suficiente. Aí o tempo passou e eu resolvi aprender algo novo, aprender algo útil para minha saúde mental, e eu percebi que eu tinha mudado. Que eu estava mais confiante, mais feliz, mais leve, mais satisfeita. E eu comecei a parar para pensar o que tinha acontecido, o que provocou isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Sejam muito bem-vindas ao meu primeiro vídeo oficial aqui no canal. Eu me chamo Thaís Borges, eu sou maquiadora visagista há quase 10 anos e, acima de tudo, eu sou uma mulher em constante aprendizado, que busca diariamente se conhecer, melhorar a sua confiança para se sentir bem todos os dias. Esse tema sobre autoestima, ele é muito pessoal, mas eu vim aqui abrir o meu coração com vocês e trazer dicas que me ajudaram muito nesse processo de melhorar a autoestima. E eu sei que muitas mulheres também passam por isso e eu quero muito ajudar. Então, eu já quero deixar o convite aqui para você compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta muito, alguém que você se importa muito. E eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. A palavra autoestima, ela diz muito sobre você se contentar com o seu modo de ser, de você estar satisfeita consigo mesma, sentir confiança com os seus atos, com os seus pensamentos. E muitas vezes a autoestima ela está ligada mais à parte física. Mas se a gente for pensar só por esse lado, tá errado. Porque a autoestima, ela é um sentimento de carinho, de autocuidado, de afeto que você tem com você mesma. Ou seja, a autoestima, ela impacta profundamente como a gente pensa e se posiciona no mundo. Imagina você com baixa autoestima, precisa sair para algum lugar, e sei lá, para um mercado, para uma farmácia, e você quer se passar despercebida, né? Quer se passar invisível, não quer encontrar ninguém. Ou se de repente você tem uma reunião e você precisa defender o seu ponto de vista nessa reunião, mas você não tem forças. Você nem acredita naquilo que você está falando. Mas hoje eu quero te falar algo que vai mudar completamente tua visão sobre isso. A autoestima, ela não é algo que você tem ou você não tem, ou que você nasce, por exemplo. A autoestima é algo que você constrói, que você vai melhorando a cada dia. E eu sou prova viva disso, gente. Uma pessoa que não tinha autoestima nenhuma e hoje vem construindo essa autoestima, vem melhorando a cada dia e vem se desenvolvendo. E eu tenho certeza que quanto mais você praticar, mais você estimular, mais essa autoestima vai crescer. É como se fosse um músculo, né? Quanto mais você exercita aquela musculatura, mais forte você fica. E eu não vou entrar na discussão aqui de que algumas pessoas têm autoestima melhor do que a outra, enfim, porque isso também está muito relacionado a diversos fatores, sei lá, como a infância, a cultura, tudo que a pessoa passou, a personalidade da pessoa, enfim. Mas a verdade é que só você pode fazer isso por você. Só você pode mudar, só você pode melhorar isso. Por isso hoje eu trouxe 4 dicas que vão te ajudar a melhorar a sua autoestima. E a última dica é a mais importante, mas todas são essenciais. Por isso fica até o final do vídeo, não pule esse vídeo, assista até o final. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é que eu estabeleci uma rotina de autocuidado. Então, o que seria isso? Eu comecei de forma simples.
com produtos que eu tinha em casa mesmo. Então, logo pela manhã, eu acordava, então eu tirava de 10 a 15 minutos ali da minha manhã, eu lavava meu rosto com um sabonete específico ali para minha pele, eu passava um protetor solar. Então, eu comecei também a focar mais em ingerir líquidos e melhorar a alimentação, porque a gente sabe que não tem produto milagroso que vai salvar a sua pele se você não se hidratar, se você não tiver uma alimentação adequada, tá? Uma alimentação saudável. Então, eu foquei muito nisso, porque o meu principal objetivo, além de, obviamente, melhorar a minha autoestima, era realmente cuidar mais da minha pele. Eu já tenho 38 anos, a minha pele é madura, é uma pele já que tem alguns sinais ali de linhas de expressão, tenho manchas, então eu preciso focar mais nisso, dar mais atenção nisso. E junto a isso, melhorar, claro, a minha autoestima. Eu percebi que quando eu realizava essa rotina de autocuidado, eu percebia que o meu dia ele parecia que estava mais completo, tá? E sempre no final do dia eu também praticava essa rotina. Então, assim, sempre que eu usava maquiagem e fosse depois dormir, por exemplo, né? Eu tirava essa maquiagem. Eu nunca dormia maquiada. Sempre tirava todo o resíduo ali da pele com demaquilante, eu lavava o rosto, enfim. E no final do dia eu também fazia essa rotina de limpeza, essa rotina de cuidado. Então eu passava um demaquilante, né? Aí eu ia tomar banho, lavava com um sabonete específico. Geralmente era o mesmo sabonete que eu usava na manhã, eu usava ali no final do dia. E eu passava depois um hidratante, também específico para minha pele, né? Geralmente, né, a minha pele ela é mais seca, então eu usava um hidratante ali super potente ali para poder hidratar, que eu sabia ali que durante a noite estava fazendo esse efeito, né? Então eu comecei a perceber esses efeitos ao longo das semanas. Uma pele mais hidratada, uma pele mais bonita, uma pele mais saudável, tá? E a segunda dica que eu trago para vocês é que eu comecei a prestar mais atenção nos meus gostos pessoais. Então, o que seria isso? Eu comecei a observar mais aquilo que eu gostava em relação à maquiagem, principalmente na questão de cores e texturas. Então, quando eu pensava em maquiagem, eu comecei a anotar quais cores que eu gostava mais. Se era mais para o neutro ou mais para os coloridos. Se eram para mais cores frias ou mais cores quentes. Eu comecei a observar isso. Uma coisa que me ajudou muito foi a coloração pessoal, que eu já sabendo a minha cartela, a minha coloração pessoal, eu sei as cores exatamente que vão me favorecer, né? No meu caso, são as cores frias que me favorecem mais. Então eu comecei a notar que realmente as cores frias valorizavam mais alguns pontos ali do meu rosto. E eu comecei a observar também nessas texturas. Quais texturas que eu gostava mais? Que eu me sentia mais confortável? Porque quando a gente fala em maquiagem, a gente não tem que pensar na maquiagem só numa ferramenta de embelezamento, de fazer você se sentir bonita, mas também de fazer você se sentir confortável e confiante com você mesma. Então eu percebia que quando eu usava texturas mais leves, mais naturais, uma maquiagem como eu tô hoje, por exemplo, uma maquiagem que eu fiz uma pele simples, uma pele leve e um batom e uma sombra também simples e um rímel que eu passei. Então eu percebia que esse tipo de maquiagem me deixava mais segura, essa maquiagem ela me deixava mais confortável. Por quê? Porque escondia algumas manchinhas que eu não gostava, me deixava mais feminina. Então, eu comecei a perceber mais nesses gostos pessoais. Comecei a dar mais valor para isso. E isso eu também só fui percebendo conforme a prática, conforme eu ia praticando a automaquiagem todos os dias, tá?
A terceira dica que eu trago para vocês é a seguinte: eu colocava em prática a maquiagem simples todos os dias. Exatamente isso. Mesmo que eu não soubesse fazer a maquiagem, isso eu tô falando lá de 10 anos atrás, porque antes de 10 anos atrás, né, que eu comecei na maquiagem, eu não sabia maquiar. Então, eu aprendi isso. Então, lá no início, quando eu me maquiava ou para uma festa, para um evento, para passear em algum lugar, por exemplo, eu colocava em prática, eu percebia que isso me trazia uma certa felicidade, digamos assim. Isso me deixava mais confiante, me deixava mais segura, me deixava mais feminina. Então, eu colocava em prática sempre que eu conseguia. Lá no início, eu colocava mais quando eu saía, né? Então, eu colocava isso em prática mais quando eu saía. E finais de semana. Então, finais de semana, quando eu estava em casa à toa, eu simplesmente sentava na frente do espelho e começava a me maquiar e testar os produtos e tudo que eu tinha e assim por diante. Meninos, acabou minha bateria, aí eu tive que colocar aqui de novo. Bom, então eu estava falando ali da terceira dica para vocês que eu colocava em prática essa maquiagem simples todos os dias. Então, mesmo que eu não soubesse me maquiar, eu me maquiava porque eu sentia que isso fazia com que a minha autoestima melhorasse. Eu me sentia mais bonita, mais confiante, mais segura. Então, eu passei a conhecer melhor os produtos, a conhecer o meu próprio rosto. E por falar em conhecer o próprio rosto, vai a quarta e última dica, que eu busquei a conhecer detalhadamente o meu rosto e a valorizar os pontos fortes dele. Então, essa última dica eu considero uma das mais importantes, porque foi a dica que mais me trouxe clareza em saber exatamente qual maquiagem fazer para mim, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu passei a entender as características do meu rosto, eu comecei a entender que tipo de técnica que poderia valorizar cada ponto, cada detalhe do meu rosto. Então, se, por exemplo, eu sabia que um dos meus olhos ele é mais fechadinho do que o outro. Então eu sabia que um lado do meu rosto eu tinha que abrir um pouco mais o meu esfumado para que o meu olhar ele abrisse mais. Isso não foi do dia para a noite que eu aprendi. Isso foi com o tempo. Eu comecei a perceber, poxa, então se eu fizer uma maquiagem assim, não vai dar certo. Então, com o tempo, eu comecei a entender o que eu gostava no meu rosto e o que eu queria destacar nele. Então, eu gosto muito do meu sorriso. Então, por que não destacar a minha maquiagem com um batom, por exemplo? Então, eu comecei a perceber cada detalhe e isso fez total diferença no sentido mesmo de eu me sentir mais bonita e de eu realmente gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, toda vez que eu fazia uma maquiagem, eu gostava daquilo que eu estava vendo. Então, eu fazia cada vez mais. Então, não foque na perfeição, foque em você se conhecer verdadeiramente, em você se tratar com carinho, com amor. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e me conta aqui quais dessas dicas aqui que eu passei para você foi a mais valiosa e quais dessa que você sente que de repente você precisa melhorar um pouco mais. Um beijo e até a próxima!